Olá, boa noite para você. O Jornal do Ônibus Especial de Natal já está no ar. E a gente começa falando de Grupo Comporte. O conglomerado liderado pela família Constantino adquiriu a Forbus, empresa que opera linhas rodoviárias, venda de passagens e serviços de fretamento no sul do Brasil. A aquisição permitirá a ampliação dos serviços, com ônibus das categorias semileito, leito total e leito-cama. As passagens seguem disponíveis no site da Forbus e na plataforma Mobfácil do Grupo Comporte. Fundada em 2019, a Forbus era uma startup de transporte no sul do país. O Grupo Comporte, com 7.000 ônibus em todo o Brasil, passa agora a gerir a empresa por meio da Penha. Veículos da empresa já se encontram nas linhas da Forbus, como por exemplo, na rota Maringá-Florianópolis, via Londrina. Para quem ainda tem dúvidas dessa compra, já tem carro da Penha nas linhas da empresa, e o quadro societário na rede SIM do governo já foi atualizado. Aqui em Maringá, tem carro da TCCC com propaganda da Forbus, anunciando a operação com a Penha. Em Minas, foi oficializado o pedido de anuência para transferência de 15 linhas de ônibus intermunicipais, operadas atualmente pela Express Gardênia, para a Saritur, a empresa Auto Ônibus Santa Rita. A Gardênia vive uma grave e séria crise financeira, estando atualmente em recuperação judicial, e uma das alternativas para quitar suas dívidas é enxugar as operações e realizar a transferência/venda de linhas. A solicitação foi registrada na CEINFRA, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. As 15 linhas em questão são Belo Horizonte Lavras, Belo Horizonte Itajubá, Belo Horizonte Pouso Alegre, Belo Horizonte Alfenas via Varginha, Belo Horizonte Poços de Caldas, Belo Horizonte Varginha, Belo Horizonte Boa Esperança via BR-311 e BR-265, Belo Horizonte Três Pontas, Jacutinga Itajubá, Paraisópolis Pouso Alegre, Ouro Fino Bueno Brandão, Sapucaí Mirim Paraisópolis, Pouso Alegre Bueno Brandão, Pouso Alegre Monte Sião, Ouro Fino Monte Sião e a linha Belo Horizonte Ouro Fino. Ainda falando de Gardênia, a Via Sul, a empresa que também faz parte do mesmo grupo da Saritur, requisitou na CEINFRA 4 linhas que hoje são operadas pela Gardênia. São elas: a Belo Horizonte Cássia, Belo Horizonte Poços de Caldas, Belo Horizonte São Sebastião do Paraíso e a Belo Horizonte Guaxupé via MG 050. A NTT suspendeu as operações das linhas Porecatu São Paulo e Porecatu Presidente Prudente da Aviação Garcia, por falta de comprovação de estrutura adequada em Porecatu. A empresa deve garantir a higienização e a troca de ônibus no local, e também regularizar sua documentação conforme as normas da NTT. Enquanto a suspensão durar, a operação das linhas será considerada não autorizada, sujeito a penalidades. A Aviação Garcia deve reembolsar seus passageiros ou realocá-los em outras empresas. A medida será revertida apenas quando a empresa atender às exigências da NTT. A Contígua anunciou a expansão de seus serviços, com a escala de DDs no interior de Minas. A linha Belo Horizonte Januária já está com esses veículos em operação. A produção de ônibus no Brasil alcançou 2.086 unidades em novembro de 2024, um aumento de 35,8% em relação a novembro de 2023, quando tivemos a produção de 1.536 unidades. Apesar do crescimento anual, houve uma queda de 260 unidades em relação a outubro, indicando oscilação na produção. O crescimento anual reflete a recuperação do transporte coletivo, impulsionada pela retomada econômica, aumento na demanda por ônibus urbanos e o turismo rodoviário. Vamos aos dados. Ônibus urbanos. Foram ao todo 901 unidades produzidas. A Caio ficou na frente, com 529 unidades, seguida por Marco Polo com 273, Mascarello com 97 e a Comil com 2 unidades.
No segmento de rodoviários, a Marco Polo liderou, com 325 unidades, seguida por Comil com 161, Buscar com 80 e Irizar com 57. Foram ao todo 633 unidades. No segmento de micro-ônibus, foram produzidas 542 unidades, com destaque para Caio com 188, Mascarello com 123 e a Marco Polo com também 123. No segmento intermunicipal, somente a Mascarello pontuou, com 10 unidades. Nas exportações foram vendidos mais de 200 ônibus, cerca de 275, com destaque para Marco Polo, liderando com 171 veículos. No acumulado do ano, a produção já totalizou 21.572 unidades, com a Caio na frente disputando com a Marco Polo a liderança. Vem aí novidades no Ceará. A empresa Fretar encomendou 2 unidades do Comil Campione 3.45, com chassi Volksbus 17230S. Antes da gente fechar esse bloco, olha só que novidade. O G8 Retrô da nova Itapemirim já está em operação nas mais variadas linhas da empresa. Ontem, ele fez o trecho Curitiba-São Paulo. Veja a seguir as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. A tarifa zero na capital paulista completou um ano, aumentando a demanda em 33%, com mais de 150 milhões de passageiros transportados. Guararema terá tarifa zero a partir de 2025. A Prefeitura anunciou a implantação do programa Guararema Sem Pagar, a partir do dia 1º de janeiro. Haverá ampliação e renovação da frota. Em Jundiaí, a Câmara Municipal aprovou a nova concessão do transporte coletivo, manteve o subsídio e não vai subir a tarifa para o próximo ano. Em Campinas, a Prefeitura Municipal aumentou o subsídio para o transporte coletivo, totalizando 183,6 milhões de reais em 2024. O aumento é para evitar reajuste na passagem, que está congelada desde o ano passado. A medida visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, sem afetar os usuários. Além disso, a frota foi reforçada com cerca de 70 novos ônibus. Ribeirão Preto ganhou 2 novas linhas de ônibus, a 923, Perimetral Leste, e a 23, Aeroporto. No Rio, após recurso da Prefeitura de Petrópolis, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o aumento da tarifa de ônibus na cidade. Caso a decisão fosse aprovada, o preço da passagem subiria para R$ 5,65 e já teria início nesta semana. Com a negativa por parte da Justiça, a tarifa segue estabelecida em R$ 5,15 no cartão Rio Card e R$ 5,30 no dinheiro. A operação de Natal do Detro, em todo o estado do Rio, já começou. 12 ônibus já foram recolhidos na operação deste ano. No Rio Grande do Sul, a passagem do transporte coletivo de Caxias do Sul vai subir no próximo ano, para R$ 5,45. Em São Leopoldo, a passagem já subiu. O valor saiu de R$ 5,00 para R$ 5,25. Na capital, um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores para a liberação das faixas exclusivas de ônibus para veículos de transporte escolar. Na Paraíba, a Prefeitura de João Pessoa prorrogou a isenção do ISS, Imposto sobre Serviços, para as empresas de ônibus. O BRT de Salvador ganhou uma nova linha de ônibus, é a B5, que liga a estação rodoviária até a estação Lapa. A operação do BRT de Belém está suspensa aos domingos, até o final deste ano. A CEMOB informou que a interrupção, no atendimento, ocorre durante a manutenção dos terminais e estações. O órgão reforça que apenas o terminal Mangueirão está funcionando, contando com linhas integradoras. Essas foram as principais notícias e manchete desta edição. O transporte público de Caruaru, em Pernambuco, passará por mudanças em 2025.
A Aviação Capital do Agreste anunciou que encerrará suas atividades até o mês de junho. A operação será assumida pela Bandeira Mobilidade e Serviços Limitada, após um período de transição de 180 dias, durante o qual a Capital do Agreste continuará operando. Embora o contrato da atual concessionária fosse válido até 2030, com a possibilidade de extensão, os motivos para a saída antecipada não foram divulgados. Tem empresa chegando ao fim na Bahia também. A partir de janeiro, as empresas Brisa e Cidade das Águas, do Grupo Univale, deixarão de operar no transporte coletivo da região metropolitana de Salvador, impactando 9 linhas que atendem Salvador, Camaçari, Arembepe e Mata de São João. Os itinerários aparecem aqui na tela. A decisão foi comunicada à Agerba e segue uma redução prévia nas operações da Univale, que já havia desativado linhas nas regiões de Biribeira e Nova Panema, deixando os moradores dependentes de transportes alternativos e clandestinos. Para diminuir os impactos, a Expresso Vitória assumirá as rotas a partir do próximo ano, com planos de melhorar as opções de deslocamento. O Ministério Público defende a necessidade de uma licitação para garantir um sistema de transporte mais eficiente e sustentável. A Mercedes-Benz vendeu 180 chassis de ônibus para empresas que operam no transporte urbano de Recife, em Pernambuco. Foram 100 unidades vendidas para o Grupo Paulo Chaves, através das empresas Metropolitana e Caxangá, e cerca de 80 para a Mob Brasil. Todos foram comercializados pela concessionária Rodobens Veículos Comerciais, de Jaboatão dos Guararapes. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lançou o projeto piloto RJ Mobilidade Sustentável, que testará o uso de ônibus movidos a gás natural e biometano no transporte intermunicipal do estado do Rio. O objetivo, segundo o governador, é promover a mobilidade ecologicamente sustentável e reduzir as emissões de carbono. A iniciativa conta com a participação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, a CETRAN, do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, e da Secretaria de Energia e Economia do Mar, a CENEMAR. Com isso, testes estão ocorrendo nas empresas Santo Antônio e Cidade do Aço. Em Maricá, a EPT, Empresa Pública de Transportes, realizou o primeiro teste com passageiros de um ônibus híbrido, movido a eletricidade e hidrogênio, na linha que conecta os hospitais municipais da cidade. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Engenharia e a UFRJ. O município investirá 11,5 milhões de reais no projeto, visando atrair uma fábrica de ônibus com tecnologias menos poluentes. Os testes envolvem 2 modelos híbridos. Um que é um misto de elétrico com hidrogênio e o outro que é um misto de etanol com hidrogênio. E tem também um terceiro teste, misturando o etanol com ônibus elétrico, que está em desenvolvimento. A cidade, com uma frota de 145 ônibus, operando em 42 linhas, realizará mais testes em 2025, para definir o modelo ideal para descarbonizar sua frota. Na capital, a Prefeitura do Rio iniciou a instalação de sensores de ar-condicionado nos ônibus municipais e no sistema de BRT. Os dispositivos monitoram remotamente se a temperatura interna está, no mínimo, 8 graus abaixo de 24 graus, garantindo bom funcionamento do equipamento. Até o final de 2024, 150 veículos deverão contar com os sensores, sendo que 64 já possuem equipamento instalado. Empresas que não mantiverem a temperatura adequada deixarão de receber subsídios. A medida visa melhorar o controle da qualidade do serviço, especialmente durante o verão. Fala aí, gente, ó, estão vendo isso aqui, né? Isso aqui é um sensor de temperatura. A gente começou hoje essa primeira etapa de instalação dos sensores de ar-condicionado dos ônibus. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente instala, nesse primeiro momento, algumas linhas convencionais do sistema de ônibus regulares. Com isso aqui, vamos fazer tudo provavelmente até janeiro, fevereiro. A gente vai receber os dados em tempo real e a temperatura vai ser exibida nos validadores do já instalados nos ônibus, né? Esse é um dos requisitos que tem que ser cumpridos para que as empresas possam fazer valer o subsídio que a prefeitura paga para elas, né? Por exemplo, então a licitação para a instalação
e toda a frota está marcada na semana que vem, no dia 27. A gente vai seguir trabalhando firme, marcando em cima para melhorar esse sistema de ônibus regulares. Eu assumi esse compromisso de fazer com os ônibus regulares a mesma revolução que a gente fez com o Ibertens, podem acreditar. Vem aí ônibus elétricos em Belo Horizonte. A Prefeitura anunciou a compra de 100 veículos para 2025. A previsão é de que 40% da frota atual do transporte público seja renovada com coletivos elétricos até 2030. O superintendente de mobilidade do município, André Dantas, informou que a compra dos ônibus ocorrerá em lotes de 20 unidades no decorrer do ano que vem. A administração pública também comunicou que outros 100 coletivos convencionais serão também comprados e integrados ao sistema municipal. Tem novidade para Goiânia também. A cidade recebeu 46 ônibus novos, 0 km, a diesel, com tecnologia Euro 6. Eles foram comprados pelo Refrota, programa do governo federal que auxilia empresas na renovação de suas frotas, por meio de financiamento. As empresas de ônibus em São Paulo vivem uma incerteza. A Mob Brasil anunciou a compra de 37 ônibus elétricos, que se somam aos 13 já existentes. E a Express diz possuir 40 unidades paradas há diversos dias, e ainda há outros 16 em produção. Isso pode parecer bom, afinal, são ônibus elétricos. Mas, na verdade, a história acaba traçando rumos bem ruins. A falta de infraestrutura de recarga e operação dos veículos por parte da Enel inibe a operação desses veículos. Com isso, existem vários ônibus elétricos novinhos parados em São Paulo, enquanto a cidade tem rodando nas ruas veículos a diesel velhos que são extremamente poluentes. A gente vai falar mais desse tema daqui a pouco aqui no Jornal do Ônibus, trazendo mais informações do projeto de lei sobre a descarbonização na cidade. A seguir, a previsão do tempo para o feriado de Natal nas principais rodoviárias do país e logo depois as vagas de emprego. Voltamos em instantes. Hora da gente ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país neste começo de semana, véspera de Natal, onde o movimento deve bombar. A chuva marca presença nas regiões sul e sudeste. No norte e nordeste, o sol deve predominar. As temperaturas seguem em alta. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A Alto Tietê Transportes está com vagas de emprego para motoristas de ônibus em São Paulo. As vagas são para toda a região do Alto Tietê, incluindo Santa Isabel, Salesópolis, Piritiba-Mirim e Guararema. A empresa pede CNHD e curso de transporte coletivo atualizado. Benefícios: vale alimentação, cesta básica, convênio médico e convênio odontológico. A empresa também tem vagas para auxiliar de limpeza, mecânico e moleiro em Mogi e vagas para fiscal, moleiro, mecânico, manobrista e auxiliar de monitoramento em Ferraz. Currículos no WhatsApp em Mogi, DDD 11 94289 6488 e em Ferraz, DDD 11 96915 5718. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. As vagas só vão ser obtidas entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação o projeto de Lei 825/2024, que altera a Lei de Mudanças Climáticas de 2018, sobre metas de redução de poluentes por ônibus na capital. O texto, de autoria do vereador Milton Leite, segue para a sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes. Vamos aos principais pontos do PL. O primeiro ponto é a compra de ônibus a diesel. As empresas podem voltar a adquirir ônibus a diesel. Porém, o percentual é de 50% a cada renovação.
Ou seja, se a empresa comprar um lote de 100 veículos, 50 tem que ser a diesel e 50 tem que ser elétrico. Um esquema meio de meio a meio, metade metade, compreende? Isso deve ser feito enquanto a infraestrutura para veículos elétricos e a gás natural não for concluída. Prazos de infraestrutura. Atenção! As empresas têm até 90 dias para apresentar demandas de infraestrutura às concessionárias Enel e Comgás. É responsável pela rede elétrica e a Comgás pela rede de gás natural. Enel e Comgás têm até 90 dias para responder. O terceiro ponto: manutenção das metas climáticas. As metas para zerar as emissões de carbono até 2038 e reduzir poluentes seguem baseadas nos níveis de 2016. E o último ponto: o trólebus e o e-trol, que é a mistura de ônibus elétrico com trólebus. Foram feitas sugestões para manter a rede de trólebus e incluir o modelo e-trol, que não foram contempladas no texto final. Vamos às justificativas. Infraestrutura insuficiente. A Enel alegou a necessidade de altos investimentos para atender à demanda de ônibus elétricos. Tem também a questão da renovação da frota. Há 3.500 ônibus vencidos que precisam urgentemente ser substituídos, mas a falta de modelos elétricos disponíveis e a ausência de infraestrutura dificultam a transição. Sobre o projeto, o prefeito Ricardo Nunes sinalizou que vai sancionar o projeto, reconhecendo a necessidade de renovar a frota com modelos a diesel, enquanto se desenvolve a infraestrutura para alternativas mais limpas. Ele enfatizou a prioridade de adquirir veículos menos poluentes, sempre que disponíveis. O PL gerou um debate público, com críticas de ambientalistas e especialistas em mobilidade, devido à flexibilização das metas e à volta dos ônibus a diesel. O prefeito de São Paulo indicou que em 2025 a tarifa de ônibus deve sofrer um aumento, já que o valor não é reajustado desde o ano de 2020, enquanto a inflação acumulada nesse período é de cerca de 32%. Caso o aumento seja aplicado integralmente, a passagem pode subir de R$ 4,40 para R$ 5,80. Nunes afirmou que, devido à situação econômica difícil, sem o reajuste, outras áreas poderiam ser prejudicadas, e o sistema de transporte coletivo corre o risco de entrar em colapso. No entanto, ele garantiu que o aumento será abaixo da inflação acumulada, e não haverá aumento real. Ainda não foi definida a uniformidade do aumento com as tarifas de trem e metrô. O Biratã Antônio da Cunha, presidente afastado da UPBUS, foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa, ligada ao PCC. A prisão ocorreu durante uma ação da PM no Tatuapé, em São Paulo, em conjunto com o Ministério Público e a Rota. O Biratã já havia sido preso em julho, após a apreensão de 23 armas, mas estava em regime domiciliar. Ele é um dos alvos da Operação Fim da Linha, que investiga a lavagem de dinheiro nas empresas UPBUS e Transolf, ligadas ao tráfico e outros crimes. A operação resultou no bloqueio de mais de 600 milhões de reais e identificou fraudes fiscais e compensações tributárias ilegais. Ahmed Hassan Saleh, advogado e apontado como sócio da UPBUS, também foi preso nesta semana, em uma operação da polícia e do Ministério Público, que investiga corrupção policial e lavagem de dinheiro. Ele estava envolvido em esquemas ligados ao PCC. Saleh já havia sido preso em agosto deste ano, mas obteve liberdade condicional. A operação também prendeu policiais suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Antônio Vinícius Gribatti, em novembro de 2024, no aeroporto de Guarulhos, e investiga relações com o sistema de transporte público de São Paulo, especialmente com a UPBUS e a Transolf. Estas duas empresas estão sob intervenção da Prefeitura e podem ter seus contratos rompidos a qualquer momento. Nas notícias internacionais, a Iveco firmou um acordo estratégico de 5 anos com o grupo alemão Bus Group para o fornecimento de até 580 ônibus, incluindo 250 veículos elétricos e infraestruturas de carregamento,
marcando a maior venda de ônibus elétricos da empresa na Alemanha. As entregas ocorrerão entre 2025 e 2030. O contrato inclui 200 ônibus do modelo Crossway Low Entry ELEC de 12 metros e 50 articulados do modelo EUI, ambos com baterias NMC de alta densidade energética. Além disso, estão previstos 150 veículos híbridos do modelo Urban Way e 180 ônibus intermunicipais do modelo Crossway Low Entry. Todos eles foram adaptados às necessidades do grupo, com itens como ar-condicionado, rede Wi-Fi, portas USB e funções de economia de combustível. A Bus Group, fundada em 2014, é composto por várias empresas, destacando que o acordo fortalece sua modernização e entrada na eletromobilidade. A IVEC enfatiza o compromisso com soluções de transporte sustentável e de alto desempenho. Aqui no Brasil, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Samor, da NTT, convocou transportadoras para novas linhas de transporte rodoviário internacional, com base em acordos bilaterais entre o Brasil e outros países. As linhas são Rio de Janeiro Assunção e São Paulo Assunção. As transportadoras têm até 30 dias para protocolar seu interesse, conforme o modelo disponibilizado pelas SUPAs. O nosso destaque do dia são esses testes com ônibus que têm acontecido em todo o Brasil. Olha só, a Aviação Marechal de Brasília está testando uma unidade do Caio Apache VIP5 no chassi Volksbus 17230S. E do Espírito Santo, a Aviação Joana d'Arc de Colatina está testando uma unidade do VIP5 no chassi Mercedes-Benz OF1726L. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Nesta edição, em dose dupla. Lembrando que você pode participar aqui nos comentários e na nossa aba comunidade. A primeira pergunta: você concorda com a transferência de linhas da Gardenia para a Saritur? Acha que o serviço vai melhorar? Sim ou não? E a outra pergunta: a venda da Forbus para o Grupo Comporte é benéfica? Vai melhorar a qualidade dos serviços? E a concorrência, como que fica? Lembrando, fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Os ônibus natalinos seguem sendo a sensação do momento. Em São Paulo, a Aviação Pirajussara decorou mais veículos de sua frota. Em São Caetano do Sul, a VIP também tem ônibus decorados. Em Itanhaém, a Sansetur também está com veículos decorados, neste caso, um Marco Polo Torino. Em Ilhabela, o Expresso Fênix também tem ônibus natalinos. Além dos ônibus da Sáenz Penha e da Joseense, os veículos do corredor Linha Verde, em São José dos Campos, também estão decorados. No Rio, as viações Palmares, VG e Nossa Senhora de Lourdes têm ônibus decorados nas ruas. Em Pernambuco, a Itamaracá Transportes do Recife está rodando com ônibus natalinos. E por fim, olha só que ônibus belíssimo! No setor rodoviário, a Transpen decorou um de seus carros para o clima de fim de ano. O veículo escolhido foi esse VistaBus DD. Antes da gente encerrar essa edição, tem um boato ganhando muita força lá no Rio Grande do Sul. Atenção! A informação seria de que o Grupo GBS, o mesmo da Aviação Garcia, Brasil Sul e Santo Anjo, estaria negociando a compra da Planalto. Essa informação ainda é um boato, mas tem ganhado muita força nos bastidores. Vamos aguardar. Devem vir em breve novidades nesse caso. E ainda em solo gaúcho, há um boato dizendo que a Unesul seria vendida para a empresa Sogil. Vamos aguardar o próximo ano, porque boatos existem. Porém, vamos ver se eles realmente se concretizam. Assim nós terminamos esta edição especial de Natal do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos.
Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Engabus. E eu encerro essa edição desejando a todos vocês um Feliz Natal. Um Natal de paz, de luz e repleto de alegrias para todos nós. E seja um Natal de confraternização e não de violência, de briga, de discussão. Precisamos de união. União na família, com os amigos, no trabalho. Natal é tempo de sorrir e de se alegrar, e de celebrar o aniversário do maior de todos, do nosso Senhor Jesus. Viva o Natal, viva o fim de ano, e que tenhamos um fim de ano tranquilo e iluminado com a graça de Deus. Obrigado a todos pela companhia. Um Feliz Natal e até a próxima semana, no JU Especial de Ano Novo. Até lá, eu te espero. Bom fim de ano e um Feliz Natal para todos nós.